Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast, o nosso legado. Esse podcast que conta a história do Grupo Águia Branca através da história das pessoas. E nesses programas em especial, estamos contando da história da Savana, que é a nossa empresa revendedora de caminhões Mercedes-Benz e pneus Michelin, no sul do país, né? No estado do Paraná, Santa Catarina, temos duas filiais no estado de São Paulo, né? E para contar um pouco dessa história, como é que tem sido esses 20 anos da Savana, Savana que tem assim uma reputação super legal dentro da Mercedes, dentro da Michelin, na região. Nós convidamos aqui nosso amigo Renato Pereira, né, que é um cara que está conosco há bastante tempo. A gente vai fazer esse bate-papo aqui daqui a pouquinho. E chegou lá para nos ajudar na operação de pneus, né? A gente tinha recém-iniciado a nossa reformadora de pneus, a gente já vendia pneus novos, a gente fez investimento na reformadora de pneus, construímos um galpão, fizemos uma operação toda lá. E o Renato foi lá para nos ajudar, já estava aqui no Espírito Santo, fazendo um trabalho belíssimo aqui, e foi lá tirar, né, do chão a operação e botar para frente. Mas dá boas-vindas mais uma vez, Renato já esteve aqui conosco no nosso legado. Então, Renato, seja bem-vindo novamente no nosso legado. Dá um oi pro pessoal aí, Renato. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. E agradeço a oportunidade de tá contigo fazendo esse trabalho. É fascinante que a gente sabe que contribui com a evolução de muita gente e por todas as pessoas que já passaram por esse podcast também contribuem com a nossa evolução e de tantas pessoas que estão entrando aí na organização. É um prazer. A gente estava falando aqui, o seu programa, a gente gravou tem uns 3 anos, não é isso? Tem uns 3 anos. É isso Na me leva. ocasião, eu tava doido para participar do podcast, né? Já tinha passado as pessoas, falei, poxa, minha vez, minha vez, minha vez, e nada de chegar. E eu tinha ido buscar um meu carro na Curumá, lá em Vitória. Uhum. E eu acredito que você tava com uma agenda, né? E você falou bem assim, Renato, você ainda não gravou? Eu ia gravar contigo agora. Só que eu tô com uma reunião marcada, então você ia me pegar bem de surpresa. Aí Ah, eu falei, não, Marcelo, então deixa eu voltar pra lá. Chegando lá, eu te aviso e a gente grava. que legal, que Foi uns bacana. 3 anos, mais ou menos. Eu fiz uma gravação de surpresa assim, foi com o Felipe, né? Que eu acho que é o programa número 2 ou 3, não sei. Logo no começo, né? E eu contando com ele, eu tinha feito, fiz com o Rigel, foi a primeira. Aí conversando com ele aqui, falou, vamos gravar, vamos marcar um dia. Eu falei, vamos fazer agora, então? Vamos marcar para agora? Então tá. Ele sentou aqui, eu puf, liguei e começamos a fazer. Eu acho que é isso, né, Renato? Assim, é o fazer, né? Nós somos um grupo que faz, né? Um grupo de ação, né? Um grupo que tem atitude e faz as coisas. Eu Sim. acho que é muito da nossa característica, né? A gente vai muito para ação, né? E mesmo sem os recursos adequados na época, né? Eu tinha um microfone muito inferior. Hoje a minha sala até é meio que preparada aqui para poder gravar o podcast, né? Não é um estúdio perfeito, não, mas tem alguns elementos acústicos aqui dentro para poder produzir um material Hum. melhor. Agora, até o nosso time que faz uma edição muito mais profissional do que a gente fazia no passado. Então, assim, evoluiu bem, né? Evoluiu bem, estamos bem, bem satisfeitos, tá? Com o resultado aí, né? Mas, ele já tem 3 anos que você passou por aqui pelo nosso banco do nosso legado. E aí eu queria, assim, dar um breve relato da sua história, de quando que você chegou, desde quando você chegou aqui, né? Sua formação, você chegou, né, e até aqui hoje, mas assim, bem rapidinho, tá? Só para o pessoal dar uma atualizada rapidinho. Eu entrei no grupo em 94, né? Eu vim de um estágio na Vale do Rio Doce, sou formado. Minha primeira formação foi de eletricista no Senai. Uhum. Então, uma época que eu me orgulho bastante, no Senai ainda você estudava o dia todo, você ficava com a parte acadêmica num período do dia e a parte técnica no outro período, ficava o dia todo estudando. Então saí de lá, estagiei na Vale do Rio Doce
e saí da Vale do Rio Doce e já entrei no grupo, na Vitória Diesel. Então entrei na manutenção predial, Uhum. né, fazia manutenção elétrica, fazia manutenção, hidráulica, trabalhava na equipe, na época a pessoa que coordenava a equipe era Valdir Selim, e na época a gente fazia manutenção, não era manutenção na Vitória Diesel, né, fazia manutenção nas casas que tinham na época. Então a gente fazia manutenção na Vitória Diesel, fazia manutenção na Curumá, que era em Campo Grande ainda, né, Uhum. fazia manutenção Vitória Motors, onde tinha as casas, era o Valdir Selim que coordenava todo mundo, e uma equipe de 4 pessoas ainda dava conta de fazer manutenção da estrutura da comércio aí. Nossa, já tinha operação em Linhares? Já tinha operação em Linhares, Porque eu já eu tinha lembro que operação em eu Linhares. também entrei em 94, então somos tão jovens, né, É, éramos jovens e bonitos, né. pois é, Hoje só somos bonitos. só bonito só, a juventude já foi, só sobrou a elegância e a beleza. É, rapaz, mas são perdas e ganhos, né, com certeza eu Ai, aprendi ai, muito nesse período aí, nossa, eu pelo menos sou muito, muito muito, grato a esses anos todos que temos passado aqui. muito, muito. Mas, Então, na época o Valdir Selim que você citou aí é importante falar, porque ele foi responsável pela obra lá da empresa, ele trabalhou com meu pai, lá entre 1975 a 79 foi quando foi construído a Vitória Diesel, né, onde que está lá até uhum, hoje ali em Caireacica, ali do lado do Ceasa. Eu me lembro do Valdir, eu era criança, né, que o Valdir seria uma figura muito marcante, ele ficou muito tempo. O Valdir entrou como encanador para fazer a tubulação do showroom, né, da água do uhum, showroom ali. Eu lembro disso, uhum. estava dando problema na época. Ele entrou para fazer somente aquele serviço, daí ele ficou, fichou e por muitos anos também. Pois é, foi um grande impulsionador, assim, da minha carreira, sabe, também me orgulho muito. Uhum. Na época, eh, pouco tempo depois, a recapagem era só na Águia Branca, reformava só pneu para Águia Branca, para os ônibus da Águia Branca, Isso. Uhum. e aí depois o grupo decidiu expandir isso para atender o mercado também com recapagem, e aí a gente firmou uma parceria na época com a Bandag, né. E aí veio a instalação das máquinas, né, e o Valdir Selim foi uma das pessoas que me incentivou, assim, me chamava de Renatão. "Renatão, você vai agora ficar mais por conta da manutenção das máquinas da recapadora ali, porque você é um cara que já está estudando, você está buscando aprimoramento pessoal e técnico, então você vai ser o responsável pelas máquinas de lá". E assim fiquei. Hum. Ficava 90% do tempo cuidando da manutenção de máquina na Bandag, Era uma indústria, né, Renato? Era uma indústria. da indústria. Era não, né? É uma indústria. É uma indústria. A gente é muito do comércio, do comprar e vender, seja carro, peça, o que for, mas lá é uma indústria que nós temos. Exato, exato. É uma linha de produção, Né? né, de 10 etapas aí, em que o pneu chega usado e é transformado renovado, Uhum. para utilização com a mesma segurança hoje do que um pneu novo, então é um processo interessantíssimo, complexo e depende de atenção, porque é uma segurança e tal. É. E muita Então máquina, em né? É importante o pessoal entender assim. Tem muita máquina, tem muitas ferramentas, nossa, tem máquina de todos os tipos lá dentro, né? Tá? Então é muito legal para fazer de fato um pneu novo de novo. Né? Exato, exato. E depende de uma equipe qualificada, depende de muita atenção, depende de um processo de qualidade muito atento a detalhe. Eh, e aí entra o nosso grande desafio com as pessoas, né, sempre, né, sempre, sempre. Mas aí em 2000 e ficamos com a Bandag, com a bandeira da Bandag em dois até 2006, se eu não me engano é isso, Uhum. até 2006. E a gente já vem de uma parceria com a Michelin, mesmo antes de firmar com o Bandag, a Michelin já era parceira de negócios há muitos anos já, né. Uhum. Então a Michelin veio com uma proposta também de agregar recapagem ao negócio, pneus novos e recapagem ao negócio de pneus. Uhum. E aí houve uma mudança da recapadora que era Bandag, passou para ser a bandeira Michelin também, né, que na época Recamic, né, era o nome do processo. Uhum.
Uhum. E aí 2, 3 anos depois, essa Recamic evoluiu para o que a gente chama de processo refil, que Isso. é o a a banda, né, o elemento que faz a reforma do pneu ali, que é a renovação do pneu, a banda Michelin para o pneu Michelin. Uhum. Então não era só trocar o produto, né, tinha que mexer no parque de máquinas todos, e aí foi um dos grandes desafios da minha carreira também ali, que foi a transição de Bandag, e aí ficou por minha conta desinstalar o parque de máquinas todo, entregar para a Bandag e instalar o novo parque de máquinas da Michelin. Eu lembro, nossa, foi um momento delicado com o pessoal da Bandai. A gente tinha uma ótima relação com a Bandai, mas a gente teve que, como éramos usuários, né, e somos até hoje de Michelin, tem uma história grande com a Michelin também, tivemos Sim, que fazer uma opção e optamos por seguir com a Michelin. Não que a Bandai tenha qualquer coisa, né? Muito pelo contrário, tivemos uma relação muito boa, muito profícua, né, progredimos muito, mas tivemos que tomar uma sim, escolha. Um dos dois vai ficar no meio do caminho ali. Então, no caso, sim, sim, seguimos com a Michelin. sim. E na época quem estava na direção da unidade de comércio era o Arley e Ronaldo Lambert também, né? Que era o e cara. Ronaldo Lambert. É, e Ronaldo Lambert. E o Arley, na cabeça dele, a gente ia puxar uma tomada de uma máquina e encaixar a tomada de outra máquina. Uhum. Então foi um pouco mais complexo essa operação e a gente não podia parar, né, que nós tínhamos uma carteira de clientes para tratar. Então foi uma mega operação, foi um negócio aí que de trabalhar com a equipe de instalação dia e noite, e não parou, não deixamos ninguém na mão e seguimos com a transição do processo de uma forma bem tranquila. Né? Para o cliente, né? Para o cliente. É. Para nós Porque não tudo tanto diferente, né? Eu tranquilo. acho que a única coisa que é igual é o espaço, né? O galpão. É, exato. Tirando disso, tudo diferente. Uma era caldeira, né? O outro era né, elétrica, né? O sistema de aquecimento Isso. da autoclave. As máquinas de vulcanização eram aquelas máquinas de 6 partes. Esse é um processo de Aham. envelope. Tem aquela questão da extrusão da banda, outra era uma banda na mão. Então, é tudo diferente, tudo diferente. Foi muito legal. E foi bem desafiador, porque assim, pô, a gente não queria impactar o mínimo possível a vida do cliente, e nós já estávamos com uma operação em Linhares também de recapagem, Isso. né. Então a gente migrou a equipe de produção toda para Linhares e desenvolvemos uma logística improvisada para atender nessa época, os clientes que faziam em Cariacica, É. fazer essa operação toda em Linhares. Uhum. E aí ficamos assim, o impacto foi pequeno, né, e foi uma transição aí que conseguimos administrar a operação sem grande impacto para o cliente. Mas você Uhum. vai para a savana. Vamos continuar a nossa história na savana. Conta um pouquinho a saída sua para a savana, como é que foi isso? E a sua Então estada. em 2000 e eu acho que a gente começou a falar sobre a savana um ano antes, um ano e meio antes de eu vir para cá. Uhum. Na época, o Aldair estava na gestão do processo lá, e ele me falou: "Renato, tem um desafio novo aí, a gente vai abrir a operação lá e eu queria que você já começasse a entrar em contato com a fábrica, já começar a ver a cotação de equipamento, ferramenta, vai negociando isso até a data de ir para lá, porque fechamos o negócio e vai começar". Uhum. Então, fui preparando esse processo todo de orçamentos, de projeto, alinhando com a fábrica, alinhando com o Gilberto, né, que tocou a construção aí do galpão aqui com a maestria que é própria dele, né. Então, depois que e em 2017 eu venho para cá, com o desafio de, com esses equipamentos todos em mãos, as negociações todas em mãos, agora era vir para cá e instalar esses equipamentos,
contratar o pessoal de operação, contratar o pessoal que seria responsável por qualidade também, treinar essa equipe toda, Uhum. depois treinar um Renato aqui É, e se ambientar aí, né, porque treinar um Renato aqui e ir embora para voltar para Vitória, uhum, uhum. né, mas na época a gente conversou e você me fez essa proposta, né, falou: "Renato, vai, estrutura, deixa funcionando, treina uma pessoa para o teu lugar e volta". Até hoje você não Mas achou uma pessoa para o seu lugar, né? eu não tô tentando, cara, mas ele falou: "Mas eu vou te deixar à vontade também, caso você se adapte, goste do local, a gente conversa e você fica". Aham. Então na época, que eu vim para cá, o meu filho mais novo estava com 3 anos e o mais velho com 7, né. Então eu ficava é isso aí, 3 e 7 anos. E a Juliana ficou aqui, né, Juliana, né, sua esposa? Juliana, isso, Juliana ficou aqui, Aham. e aí ficou na retaguarda, né, É, claro. me dando essa cobertura enquanto a gente cuidava dos processos aqui. E esse foi um processo bem desafiador para mim, a a eu digo que foi a fase do negócio que foi mais desafiadora, assim, porque os filhos pequenos, né, eles sempre foram muito apegados a mim, Uhum, então daí eu digo aí a importância da gente cuidar da retaguarda, né, a família, uhum, uhum. porque depois da operação toda funcionando, depois que eu trouxe todo mundo para cá e a mudança toda para cá e a família já aqui, eu fui tratar de encerrar os processos aí também. Então eu fui na escola do meu filho, e e aí eu sempre me emociono, né, quando falo disso, mas fui na escola do filho para falar com a diretora, falar com o pessoal, me despedir, falar que ele não ia conseguir, não ia continuar o ano seguinte e tal. E aí eles falaram o quanto foi difícil para as crianças, Nossa. né, a fase de transição, falando assim: "Ó, a gente não falou nada para você, para não te atrapalhar lá, Uhum. mas o Miguel sentia muita falta e falava muito e tal". Então, assim, tive um apoio, isso me fortaleceu muito, né. E eu acho que eles foram muito guerreiros e são muito guerreiros até hoje, né. Eu acho que a transição deles aqui também, hoje eles estão bem independentes. E aí, assim, uma coisa que me orgulha muito, é na posição de liderança, na posição de gestão, né, aqui na Savana, eh, você tem os seus desafios, né, na gestão. Você não tem sempre um caminho florido pela frente, você tem os espinhos, né. Às vezes você chega, muito preocupado com alguma coisa, às vezes nervoso com algumas coisas, ou algumas coisas deram certas, outros não nem tanto. E aí, nem sempre você tem esse cuidado também de chegar em casa pleno, né. Acontece. Mas, eu vejo, assim, uma coisa que me orgulha. Hoje, a partir do mês que vem, o Renan, que é o meu mais velho, né, 17 anos, começa com a gente como menor aprendiz. Oh, que legal, rapaz, que É, bacana. é. Fico feliz também, eu até arrepiei aqui, que bom. É. Então, assim, isso mostra pra gente que é um sinal de que a gente tá no caminho certo, né. Uhum. Porque eles poderiam olhar a gente, assim, com essa preocupação toda, né, às vezes chegando de um jeito, chegando de outro em casa e falando assim: "Pô, será que trabalho é um negócio bom?". Mas quando a gente chega em casa e eles têm a gente como exemplo e buscam seguir os exemplos e continuar a nossa história de alguma forma, eu acho que é um bom caminho que a gente está trilhando. Nossa, que legal, Renato, que bacana. Aí, assim, você falou de coisas aí que são muito caras pra gente, né, a gente que fala tanto desse trabalho que a gente desenvolve e tal. A primeira, a família, né, e é o companheiro ou companheira da gente, né, o nosso cônjuge aí, tem um papel fundamental, né, nesse nosso sucesso, né. Eu acho que esses 80 anos do Grupo H Branca, né, a gente tem muito a agradecer
aos cônjuges, né, que sempre nos apoiaram aí, de todas as formas. Tá um exemplo que você está falando aí, como diversos outros. Eu também passei por esse momento de mudar e tive todo o apoio da família, né, e voltar e tal. E esses dias que a gente chega em casa mais aborrecido aí, que é da vida, né? É da vida, isso. Sim, sim. Você aborrece na escola enquanto é estudante, aborrece na rua quando é adolescente, né, e tal. A vida é isso, né, assim, tem seus momentos de alegria e momentos de mais desafiadores aí, mas que a gente aborrece um pouco mais. Mas é nisso que a gente vai crescendo, Sim, sim, sim. né? E aí você colocou um negócio também que eu acho importante, que a gente tem que ter uma atenção, como é que a gente chega em casa, né? Uhum. Reclamando do trabalho, que não sei o quê. A criança olha e fala, pô, aquilo lá é bom ou é ruim? Exato, Né? Então, assim, esse exato. exemplo que a gente dá, nessa imagem que a gente passa, né? Outro dia eu assisti a uma palestra, que esqueci o nome do palestrante, é um palestrante até do Rio Grande do Sul, famoso, que tem um livro chamado Papai é Pop, uma coisa assim, né? A pena que eu esqueci o nome dele. E ele falando muito disso, né? Como é que chega em casa, né? Então, falou, pô, você tem que chegar em casa, pô, eu tô lá ajudando, tô arrebentando, tô fazendo, né? Para você mostrar, né? A parte boa que a gente, das coisas que a gente Sim, faz, né? Porque tem uma parte sim, muito boa que a gente constrói. E a gente acaba levando só aquela parte que machuca um pouco mais, né? Porque tem os espinhos, mas tem as rosas também, tem as flores também. sim, É que claro. às vezes o espinho dói mais, a gente fica ali naquele, chorando as dores ali da espinhada que a gente toma de vez em quando e acaba não, Se não, agarra nos dez não, por cento, né, Marcelo? exato, a gente acaba nem enaltecendo tantas rosas aí. Verdade. Mas, É. Renato, parte da história da savana, eu me lembro nesse início de operação, e os primeiros lotes de pneus que a gente reformou aí, tivemos problema com eles. Você lembra disso? Você estava aí com isso já? Eu lembro, rapaz, eu lembro disso, assim, a gente, eh eu acho que o atendimento ao cliente, ele sempre tem os seus desafios em qualquer lugar que você esteja. É. Uhum. Mas, o desafio nosso aqui é a minha percepção é que a dimensão de tudo é muito grande. É. Uhum. A dimensão de tudo, por ser uma cidade muito grande, por ser uma cidade, muito próxima a grandes negócios, né, quando a gente fala do negócio de grãos aqui é gigantesco, Tudo é uma cidade grande, né? o agro é muito grande, petróleo muito grande, combustível muito grande. Então e você tem também um cliente, que ele exige muito, Uhum. e a gente aqui é uma recapadora que chegou, eh e no nosso entorno aqui, num raio de 30 quilômetros, você estava perto de uma das maiores recapadoras do Brasil, Uhum. né, que na época era Ivo Recap, hoje não existe mais, mas, eles reformavam cerca de 10 mais de 10.000 pneus por mês. E fazia um preço que a gente não entendia como dava conta de fazer E aquilo. fazia um preço desleal até com ele mesmo, acho que por Tanto, isso que ele não tanto que existe não mais. deu conta, né? Tanto que É, sumiu, né? exato, exato. Então, essa era a maior da América Latina e tantas outras que já vinham de tradição aqui na região. E aí a gente começou, né, e uma das nossas máquinas, a autoclave, que é a máquina que faz a fundição ali da borracha nova ao pneu, né, o cozimento, ela apresentou uma falha que a gente não conseguiu detectar O de imediato. termômetro, né? O termômetro que veio descalibrado, me parece, não foi isso? Foi um sensor de temperatura Uhum. que ele mostra no visor da máquina, mostrava que estava correndo tudo bem, o monitoramento do ciclo de cozimento, porém ele estava fazendo uma leitura errada. É, exato, ele lia errado. Acho que ele mostrava uma temperatura mais alta, né? Ele falava, ó, tá lá Exato. 150 graus e estava 120. Aí com isso não dava tempo não tinha temperatura para fazer o cozimento Isso, da isso. borracha ali. A máquina atendia o comando do sensor. O sensor dizia: "Não, tá aqui, tá adequado". Então ela não aquecia o tanto que tinha que aquecer. E Uhum. os pneus saíam, visualmente falando, perfeito, É. né, saíam perfeitos. Então a gente começou a fazer isso e liberar pneu para os clientes, para o mercado, o cliente demandando, a gente atendendo.
E aí começou a descolar essa banda enquanto sendo utilizada aí pelos clientes, né. E aí tivemos experiências, assim, que descolou banda em cliente do Ceasa, né, você imagina como que uma notícia dessa se alastra, né. É. Uhum. Então, numa velocidade muito rápida, a nossa produção que vinha dando passos importantes, assim, decaiu É. para muito, né, até a gente identificar o problema. E aí, como sempre, o grupo muito responsável com o cliente, interrompemos a operação até a gente solucionar o problema e acionamos um recall aí para buscar todos esses pneus no mercado. Foi o primeiro recall do Brasil que a Michelin fez, né? O primeiro recall, nem na verdade a gente aprendeu junto, né, com a fábrica, Uhum. em fazer um recall dessa natureza e fomos atrás dos clientes, fizemos uma relação de tudo que tinha saído, né, rastreamos tudo e trouxemos tudo para dentro de casa. Quem não tinha condições, a gente indenizou os Uhum. danos materiais que causaram nos veículos e tal. Foi um trabalho grande. É, mas assim que se constrói uma história, né, uma reputação, né. Mas também tivemos muitos pontos fortes aí dessa operação, né, Renato? Então, assim, Muito, muito. o desempenho. Conta um pouquinho também do lado positivo, pra gente não falar só dos espinhos, tem as rosas também aí. O lado positivo, eu acho assim, a gente sempre prezou por trabalhar por marca premium, porque quando a gente não é fácil você alavancar um negócio até você conseguir um volume que torne a operação saudável financeiramente, mas, quando você constrói isso baseado nesses pilares de qualidade, você solidifica, né, você fideliza bastante o cliente. Então depois que a gente começou a trabalhar com essa operação e ela começou a engrenar, a gente também aprendeu muito Uhum. com o cliente daqui, né, com clientes grandes que prezam também por controle, que prezam por qualidade, que prezam por sustentabilidade, que é uma marca do negócio, né. Uhum. Então acho que a gente aprendeu bastante aqui, né, não só com a estrutura de recapagem, mas com a estrutura de serviço também, né, que vem agregada lá, pneus novos. Acho que foi desafiador, mas quando começamos a colher aí, hoje tá bem estruturado o negócio, a equipe bem estruturada, acho que Tá já bem. estamos num caminho mais sereno, vamos dizer assim. E assim, na época tinha um outro distribuidor de pneu, né, na verdade quando chegamos éramos 3, né, que distribuíam pneus aí em Curitiba, e aí depois saiu um, ficamos nós e mais um, e depois a Michelin tirou esse esse outro que tinha e ficamos só nós, né, como, né, sinal de Isso. reconhecimento, né, do nosso bom trabalho, da nossa história, da nossa reputação, do trabalho sério que a gente faz aí. Então foi bem legal também esse reconhecimento por parte, não só da montadora, por parte dos clientes também, né, tá, esse trabalho aí, né. Já tivemos visita de presidente mundial, não do CFO, já tivemos presença de várias pessoas aí na savana Sim, sim. para conhecer a nossa operação aí, que é uma operação boa, né, com pneus. Sim, isso aí. Uhum. Além de Curitiba, e onde mais a gente está comercializando pneus, Renato? Então hoje tem a loja de recapagem, a indústria só aqui, Uhum. e a gente tem aqui em São José tem o principal negócio, né, depois tem Campo Largo, Ponta Grossa, eh, isso, é São José, Campo Largo, E Ponta Ponta Grossa. Grossa. É isso aí. Isso. Temos lojas independentes e tal, atuando nesse segmento aí, e seguimos bem. Mas, Renato, nesses 20 anos, que você não está nos 20 anos aí, mas você está na metade praticamente aí nessa história, né, que você, assim, atribui esse sucesso da Savana, essa conquista? Que você diria sobre isso? Marcelo, eu tenho sempre foco, assim, nas pessoas, sabe, a estrutura que a gente cria com as pessoas aqui, que fazem e motivam as pessoas a seguir numa sintonia Uhum. do negócio, sabe. Eu acho que sempre o sucesso de uma organização
não vai estar só na estrutura física, mas ele depende diretamente da mentalidade que você cria nas pessoas. E hoje, assim, o grande desafio da gestão, eh, falando em gestão e das pessoas que estão entrando hoje também, eu digo que antigamente você vinha trabalhar e voltava para casa por causa de cultura, por causa de raízes, né, que os Uhum. nossos pais criavam é um orgulho você chegar em casa cansado, é um orgulho você estar trabalhando, né. Não que esses valores tenham deixado de existir, Uhum. mas hoje não é só isso, É. Uhum. né. Hoje eu digo que você, como gestor, como empresa, você precisa de criar um ambiente em que as pessoas queiram estar ali, Uhum. né. E porque hoje se você não agrada hoje, você perde, né. Às vezes, eh, nem só o dinheiro às vezes motiva as pessoas, né, as pessoas estão saindo por inúmeros motivos, né. Uhum. Qual o meu propósito? Tá alinhado com o meu propósito? Não tá alinhado com o meu propósito, eu vou sair. Uhum. Então acho que criar um ambiente motivador, que desafie as pessoas e mantenham eles focados nesse desafio é o grande chavão aí para a era atual. E eu acho que o sucesso da Savana é é isso, é a forma com que as pessoas são cativadas aqui dentro e são inspiradas a continuar produzindo, a continuar gerando riqueza, sucesso para o negócio, continuar motivado, aprendendo sempre. Uhum. Uhum. Eu concordo muito. Sempre passa por pessoas, Renato, sempre passa por pessoas, não tem jeito, né, pessoas interessadas, engajadas, que querem fazer um trabalho bem feito, né, para ir construindo Sim, essa sim. reputação. A exemplo desse que a gente comentou, dessa falha que a gente teve nesse sensor de temperatura, da postura que todos tiveram, né. E aí, você, mais os operadores, mais o time da Michelin, mais o nosso conselho, porque eu lembro que esse assunto foi bater no conselho lá e a gente teve que justificar, explicar, e todos imediatamente apoiaram a nossa decisão de fazer de ir atrás do cliente, fazer os ressarcimentos necessários. Então, essa construção, eu acho que isso permeia e atrai as pessoas que querem fazer um bom trabalho e desenvolver, né? Tá, isso, a gente fica muito feliz de estar com um grupo de pessoas, né, alinhadas a isso, né? Isso é muito bom. Né? Sim, sim. E que conselho que você daria para as pessoas assim que estão na savana, que está construindo essa história também, tá? Para os próximos 20 anos aí. É. Conselho é como se você pegasse toda a sua história, né, Marcelo? É. Você vendesse para pessoas que estão começando que vêm de outras culturas, outras coisas, e é interessante isso. Uhum. Então, o que que eu digo aqui? Eu fiz até uma colinha para não me fugir nada da dos meus conselhos aqui. Eu acho que quando você entra numa organização e que você quer seguir nessa organização, você não está fazendo isso à toa, você está fazendo porque algo lhe inspira ali, ou alguém te inspira naquela organização a você buscar mais. Então, eu acho que procura procura essa pessoa e procura esse algo que te inspire. E se você tem alguma pessoa na organização que você fala: "Eu quero chegar nesse lugar", procura saber a escalada dessa pessoa. O que que te fez chegar aí, Hum. né, porque a gente sabe o que que te fez chegar aí, e é o que a gente falou no passado, não são só flores, É. tem os espinhos também, né, porque hoje, assim, as redes sociais estão mostrando um monte de coisa fácil, né, e a gente às vezes se ilude, busca facilidade em tudo, mas a gente tem que saber que existe o lado difícil, existem os espinhos, existem as dificuldades, existem as escolhas, as renúncias, né. Uhum. Então, procura uma fonte de inspiração, procura uma pessoa que te inspire e siga sabendo que a escalada não é fácil, Uhum. né, a escalada tem seus desafios e isso faz a gente crescer e quando a gente conquista também é muito mais gratificante. É. Eu acho que esse é um primeiro. O segundo conselho que eu dou
e que eu pego para minha vida, eu sei que você pega para a tua também. Procura um esporte que te desafie. Procura um esporte que te desafie, porque o esporte vai te dar uma sustentação física e mental, Uhum. né. Um esporte, ele é um exemplo para o nosso corpo, para nossa mente, de resistência, de competitividade, né. Eu acho que é uma esses dias eu conversando aqui, eh, entrou uma pessoa no nosso departamento lá agora, que ela pergunta muito, Uhum. e ela me perguntou qual a associação que eu fazia com esporte e gestão. Hum. Eu falei assim: "Imagina na maratona de Curitiba", e aquilo é interessante, são mais de 10.000 pessoas largando ao Uhum. mesmo tempo. Uhum. E aí eu falei: "Eu fui na maratona de Curitiba no ano passado, não fiz os 42, mas eu fiz os 5 lá". E você faz uma associação com o esporte maratona, corrida. Quando você larga misturado com 10.000 pessoas. Uhum. Até você começar a correr é um desafio. O primeiro e o segundo quilômetro você está embolado com um monte de gente ali, Quase que anda ali junto, né? quase que anda ali, gente. Aquela ali é a área comum, É. e é a nossa área, é o nosso desafio inicial. Você vai estar disputando com muita gente que já deu alguns passos, mas você vai estar no meio daquela multidão ali. E sair do meio daquele embolo ali vai depender de você. Você vai desviando de um monte de gente, é o aprendizado seu. Uhum. No terceiro quilômetro, um monte de gente vai ficar para trás. São as pessoas que vão estar, às vezes, reclamando de um monte de coisa, vão estar questionando um monte de coisa que não tem nada a ver e tal. E aí você já vai estar começando a correr um pouco mais livre. Uhum. Vai ser fácil? Não, porque você vai começar a cansar. Quando chegar no quarto quilômetro, você está quase correndo no seu ritmo mesmo. Uhum. Aí é você com a sua mente. Eu estou a 1 quilômetro da chegada. Eu estou cansado, mas eu vou chegar. Então eu acho que o esporte ele te prepara para isso, ele prepara sua mente, prepara seu corpo, e você precisa estar forte, porque vão ter espinhos. Aham. Então esse é o segundo, e o terceiro é o que a gente falou aqui também, cuidar da retaguarda. Eu acho que a família, e na minha história, eu Uhum. conheci a minha esposa no grupo também, né, a Juliana eu conheci na Vitória Diesel, e e aí, né, a gente tá junto desde então. Então cuidar da retaguarda, cuidar da família é a sua fortaleza, né. Então hoje Juliana, Renan, Miguel são a minha fortaleza. Então às vezes quando você chega de uma forma ou de outra em casa, você ter esse apoio, e para você se renovar, é muito importante para a nossa evolução. Acho que essas três questões acho que constrói aí o que é o Renato e o que eu sugiro para quem esteja chegando aí no grupo. Já é um tripé, né? Já para de pé, sozinho, né? Exa Você já tem 3 pés, assim, 3 colunas, né? E você falou muito bem, né, que é a questão de respeito às pessoas, é assim, você chega no lugar, Uhum. vê a história da pessoa, o que que ela construiu, como é que chegou lá. Eu vou falar de resiliência, né, que você trouxe do esporte, a gente tem que ter essa certa teimosia, né? E quantas vezes a gente sai para fazer uma atividade física com preguiça, sem vontade, doido para ficar em casa ali, e você tem que ter essa é mais teimosia, né? É uma É, teimosia contra aquele desânimo que a gente tem, né? Que a gente chama de resiliência, né? Tem que persistir, você acredita naquelas coisas. O esporte também tem, para mim, além disso tudo que você falou, que eu concordo 101%, é uma coisa que eu gosto muito, que ele equilibra um pouco a nossa energia, né? A é, gente fica aqui muita energia mental, só pensando em muita coisa e tal, e o esporte, quando ele sai para circular mais rápido, além de todos os exa benefícios para o corpo, né? E família, né, Renato? A gente começou falando de família aqui, eu acho muito bom concluir sim, com família aqui, tá? Adorei essa referência, né? Então, assim, família, assim, uma resiliência boa e respeito. sim, sim, Se a gente fosse sim. resumir assim em 3 palavras, que eu tô usando as minhas palavras aqui para
resumir as suas, né? Então, acho que é um belíssimo conselho aí. Mas, Renato, estamos concluindo aqui o nosso podcast. Vou deixar você fazer suas últimas considerações aí para os próximos 20 anos da Savana aí. Vamos lá. Eh, Marcelo, mais uma vez eu agradeço, tá? É sempre um prazer falar contigo. Hoje muito menos do que antes, a gente falava bastante quando eu ainda estava aí, Uhum. então é sempre um prazer falar contigo, é sempre um aprendizado. E eu acho que a gente o nome do podcast é o legado, né? O nosso Então, legado. acho que nosso legado, Nosso. nosso legado. Uhum. Eu acho que para encerrar, assim, tudo que a gente constrói para o próximo, faz a nossa história muito mais bonita, muito mais forte. Então, quando a gente fala em nosso legado, é o que a gente constrói para a gente, mas principalmente o que a gente deixa de marca nas pessoas. Exatamente. Acho que isso é o que deixa nosso legado. Que a gente constrói, né? É o que a gente constrói Isso. é o nosso nome que vai ficando aí na linha do tempo aí, nessa... E é tão bonito, né? Como você falou que o seu filho está chegando agora, ele vai seguir os exemplos. O meu também esteve aqui, meu pai esteve aqui. Eu encontro com o Uhum. pai do Riga, com o Riga, agora o Arthur também está aqui, né? Que é o filho dele. Então é muito bom a gente ver essa jornada, né? Essa história aí sendo construída. Mas, Muito Renatão, bom. muito obrigado, tá? Por estar conosco, por fazer parte dessa história, sabe? Por acreditar em todos esses sonhos que a gente vem sonhando junto e ajudando a construir. Não só os sonhos, mas esse legado que tem me falado tanto aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado. A gente tem mais esse programa dessa temporada que a gente está falando para falar aqui um pouquinho da Savana, né, essa marca tão importante para a gente, uma história tão incrível que estamos construindo aí. Mas semana que vem tem mais, pessoal. Vamos juntos aí. Até já. Até.